Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje o tema é pirâmides, mais um sólido geométrico aí para nossa coleção. Bom, sem mais delongas, o que é uma pirâmide? Uma pirâmide é todo poliedro que contém uma base formada por um polígono qualquer e um ponto que une todas as faces laterais. Esse pontinho ele é chamado de vértice da pirâmide. Então temos aí as nossas pirâmides, né? Dois modelinhos aqui, uma pirâmide reta e uma oblíqua. Temos a nossa base e temos esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho ele é o vértice da pirâmide. Da mesma forma, temos aqui. Percebam que eu marquei um pontinho aqui, ó. Esse pontinho ele é o centro da base, tá? E para que vai servir esse pontinho? Ó, uma pirâmide ela vai ser chamada de pirâmide reta quando a projeção desse vértice coincidir com o centro da base da pirâmide. Então percebam que aqui, ó, a projeção do vértice na pirâmide reta coincidiu com o centro. Mais ainda, formou 90 graus. É a nossa altura. Já a projeção do vértice, né, que a gente está trabalhando com a altura de uma pirâmide oblíqua, essa projeção ela não coincide com o centro. Ó, pode ver que o centro está aqui, mas a projeção do vértice não coincidiu. A gente tem a altura da pirâmide aqui. Os mesmos elementos que a gente tinha no prisma, a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter a altura da pirâmide, né? Aqui também é uma altura. A gente vai ter a aresta da base. A gente vai ter aresta lateral, a gente vai ter faces laterais e percebam que todas as faces laterais serão triangulares, beleza? Temos aí as pirâmides retas e oblíquas. Como sempre, nos nossos estudos vamos trabalhar apenas com as pirâmides retas, beleza? Bom, e como nós damos nomes às pirâmides? A gente dá nome às pirâmides de acordo com as suas bases. Porque se a base for um triângulo, a gente diz que essa pirâmide é uma pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, a pirâmide é quadrangular. Se é um pentágono, pirâmide pentagonal. Se é um hexágono, pirâmide hexagonal. E por aí vai. Continuando, temos aí a nossa pirâmide regular. Ela deve ser uma pirâmide reta, cuja base seja um polígono regular. Lembra que os polígonos regulares mais usados são triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. E é exatamente para esses três tipos de pirâmides que a gente vai se atentar na aula de hoje. Uma pirâmide triangular é quando a base é um triângulo equilátero. Uma pirâmide quadrangular é quando a base é um quadrado. E a pirâmide hexagonal é quando a base é um hexágono regular. Uma observação importante é perceber o seguinte, que numa pirâmide regular, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Então percebam só, a gente tem aqui as arestas, que são todas iguais, as arestas da base, então todas medem A. E esse triângulo que representa a face lateral é um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Da mesma forma que esse triângulo aqui, ó, dessa outra face lateral, também é isósceles e é exatamente idêntico, ou seja, é congruente a esse triângulo aqui. Então, temos triângulos congruentes e serão triângulos isósceles, tá? Esse lado aqui é igual a esse e por aí vai. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Lá de trás também tem a mesma medida. Então, todos triângulos isósceles congruentes. O mesmo vale para cá. Chegamos então a uma das medidas mais utilizadas quando o assunto é pirâmide, que são os apótemas. Tanto o apótema da pirâmide quanto o apótema da base, representado por AP e AB, né? Azinho minúsculo aqui, tá? Então, o que é o apótema da pirâmide? É a altura da face lateral. Essa linhazinha amarela que está aqui representa a altura dessa face lateral. Então, essa altura a gente chama de apótema da pirâmide. O que é o apótema da base? É a distância que vai do centro da base até o ponto médio de um de seus lados. Ou seja, você tem aqui o centro
da base. E aqui é o ponto médio. Lembra? A altura de um triângulo isósceles bate exatamente no ponto médio. Esse pedacinho é igual a esse. Então, esse segmento que está em vermelho, ele é chamado de apótema da base. A gente representa assim, Azinho B. Bom, e sobrou esse segmento roxinho aqui, ó, que nada mais é do que a nossa altura da pirâmide. A gente está chamando a altura de Hzão, ok? Então, essas duas medidas elas são importantíssimas quando o assunto é pirâmide. Lembrem-se disso. E como vocês podem verificar, apareceu aí, junto com essas medidas, um triângulozinho muito conhecido por todos nós, que é o triângulo retângulo. Então, vamos ver a relação que há entre a altura da pirâmide e esses apótemas que apareceram aí. Bom, temos aí aquele mesmo triângulozinho formado pela altura da pirâmide, pelos apótemas, e a relação que a gente vai ter é a relação do Teorema de Pitágoras, né? Porque usando o Teorema de Pitágoras, a gente percebe que o apótema da pirâmide nada mais é do que uma hipotenusa. O apótema da base e a altura são os catetos. Então, temos aqui, pelo Teorema de Pitágoras, que o apótema da pirâmide elevado ao quadrado nada mais é do que a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Teorema de Pitágoras ajudando a gente mais uma vez. Então, essa relaçãozinha aqui ela vai ser essencial nos nossos cálculos envolvendo pirâmides. E, como todo poliedro, nós temos também aí um formulário. Área da base, área lateral, área total, volume. Aqui eu quero atentar para o seguinte, ó, a área da base é a mesma coisa, mesma história, depende da base. Bom, a área lateral ela vai ser a área de vários triângulos. E como a gente vai estudar as pirâmides regulares, esses triângulos eles vão ser isósceles. Ó, por exemplo, a base da face lateral é a própria aresta. Percebe que ó, todas as faces laterais têm sempre a aresta. E a altura da face lateral nada mais é do que o apótema da pirâmide, né? Porque a gente definiu que a apótema de pirâmide é a altura da face lateral. Então, teremos que a base dessa face lateral vai ser a aresta da base e a altura da face lateral vai ser o apótema da pirâmide. Então, com isso, a gente vai chegar à conclusão que a área lateral vai ser calculada de acordo com esses triângulos. E a área de cada triângulozinho desse vai ser calculada multiplicando a aresta da base pelo apótema da pirâmide dividido para 2. Né? Base vezes altura sobre 2. E aí encontramos a área de uma das faces laterais. No final a gente multiplica por n, que é a quantidade de faces laterais que a gente vai ter. Né? Se for uma pirâmide triangular, vamos multiplicar por 3. Tem 3 faces laterais. Quadrangular, multiplica por 4. Hexagonal por 6. Por aí vai. A área total nada mais é do que a área lateral mais a área da base. Percebam que aqui ó, não tem mais 2 vezes a área da base, porque a pirâmide só tem uma base. Então, área lateral mais área de uma base, a gente encontra a área total. E mais uma observação, que o volume de uma pirâmide, né, é dado por área da base vezes altura, só que sobre 3. Lá nos prismas, o volume era só área da base vezes altura. De modo geral, todo sólido que tiver 2 bases, o volume é área da base vezes altura. Quando o sólido tiver uma base, é área da base vezes altura sobre 3. A gente sempre vai precisar dividir para 3. Tá legal? Gravem isso daí. Tranquilo, pessoal? Então, não saiam daí que a gente vai fazer alguns exercícios já para treinar esses conceitos e ver como que a gente vai aplicar esses elementos aí nas nossas questões. Beleza? Já estou voltando.